Boa noite, irmãos e irmãs. Paz de Jesus e o amor de Maria para todos vocês. Eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco sobre o perdão. O que é que a Bíblia, a palavra de Deus nos fala sobre o perdão e o que é que a igreja também nos ensina sobre o perdão. E para meditarmos sobre esse tema, eu vou ler aqui o Evangelho, a passagem aqui do Evangelho de São Mateus, capítulo 18, versículo 21, o seguinte. O subtítulo aqui dessa passagem é Perdoar sem limites. E ela começa. Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não lhe digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Só nessa parte aqui, a gente anota um ponto muito interessante, que é sobre essa questão de qual o limite do meu perdão. Quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? Seria 490 vezes, já que 70 vezes 7 são 490? Não. O que Jesus quer dizer com isso é uma forma simbólica, de dizer que a gente deve perdoar sempre. Então não há um limite para a quantidade de perdão que eu devo dar. Isso deve ser sempre, quantas vezes forem necessárias. E aí, seguindo a passagem, ele vai contar a história compara o reino do céu como uma parábola que ele conta, comparando o reino do céu como aquele patrão que tinha vários empregados e tinha um dos empregados estava devendo dinheiro para ele, estava devendo 10 mil talentos. E esse empregado, não tendo com o que pagar, o patrão decidiu que iria vendê-lo, tanto ele quanto sua família, para que ele pudesse pagar a dívida. Mas o empregado suplica o seu perdão, implora o perdão, e esse perdão é concedido. O patrão sente compaixão dele e perdoa os pecados dele, perdoa a sua dívida. E quando esse empregado está indo embora, ele encontra um companheiro que estava lhe devendo 100 moedas, ou seja, uma dívida bem menor do que aquele devia ao seu patrão. Mas esse empregado não perdoa o seu companheiro. Ele manda prender o seu companheiro para que ele possa, até que a sua dívida seja paga. Quando o patrão sabe disso, ele fica muito com raiva, muito revoltado com essa situação. E aí ele fala: o patrão mandou chamar o empregado e lhe disse: empregado miserável, eu lhe perdoei toda a sua dívida. Por que você me suplicou? E você não devia também ter compaixão do seu companheiro como eu tive de você? O patrão indignou-se e mandou entregar esse empregado aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. Então assim, o patrão ficou com raiva desse empregado, ficou triste com aquela situação porque ele perdoou a dívida daquele empregado, uma dívida até bem maior. E ele ficou com raiva porque esse empregado não conseguiu perdoar a dívida que aquele seu companheiro estava te devendo, uma dívida até menor do que aquele devia. E ele não conseguiu perdoar. Então, e ele faz essa comparação, como Deus, como Jesus ele nos ensina na oração do Pai Nosso. No Pai Nosso Jesus nos ensina para quando a gente for rezar o Pai Nosso, a gente faz um pedido, na segunda parte do Pai Nosso, a gente fala: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ou seja, existe uma condição, a gente pede para que Deus nos perdoe do mesmo modo como eu perdoo o meu irmão. Até no Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 2838, no finalzinho do parágrafo, vou ler isso aqui, ele fala: de acordo com a segunda parte da frase, o nosso pedido não será atendido a não ser que tenhamos antes correspondido a uma exigência. Nosso pedido é voltado para o futuro, nossa resposta deve tê-lo precedido. Uma palavra liga as duas partes, que é o como. É uma parte, parágrafo que fala justamente sobre essa parte da oração do Pai Nosso.
essa parte, perdoar as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E ele vai falar que esse pedido ele vem com uma condição, né, com uma exigência, e que é justamente esse como, né? Então assim, quando eu peço a Deus para me perdoar, né, eu digo a Ele que Ele me perdoe assim como eu perdoo o meu irmão. Então é como se eu estivesse dizendo que se eu não perdoasse o meu irmão, eu não posso, né, exigir o perdão de Deus, já que eu não consigo perdoar o meu irmão. Então primeiro eu preciso perdoar, para depois eu, né, pedir perdão a Deus. Porque, né, aqui na parte do 1 Coríntios, naquela passagem bem conhecida, Coríntios 13, de 1 a 13, né, que é a parte que fala sobre o amor, né? O amor, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, né, é uma leitura bem conhecida. Ele vai falar, né, que o amor ele tudo suporta, ele é paciente, ele não guarda rancor, ele tudo desculpa, né, tudo crê, tudo suporta. Então, mostrando que quem ama, né, quem ama a Deus, né, que nós como cristãos, nós deveremos sempre exercitar o perdão. Claro que o perdão não é fácil, né? A gente às vezes fala assim, mas é fácil, você não passou por isso. E realmente, assim, tem situações que são muito difíceis, e humanamente é impossível a gente perdoar. Mas para Deus, nada é impossível. Se a gente realmente quer, a gente pedir a Ele nos dá essa graça. Ele vai, né, trabalhando no nosso coração para que a gente consiga, né, perdoar. Quando eu falo, né, assim, quando Deus fala sobre o perdão não é também, é diferente, né, daqui às vezes, como algumas pessoas às vezes têm a ideia do que é o perdão, né, e às vezes acham que, tem gente que costuma muito falar isso, às vezes a gente se pega falando nisso, né, eu já falei algumas vezes, depois a gente vai refletindo e vai vendo que não tá certo, né, que é aquela ideia de falar, eu perdoo, mas eu não quero papo com ele, com essa pessoa, né? Eu não quero papo com essa pessoa. Eu perdoo, mas ela fica lá no canto dela e eu fico no meu, né? E isso na verdade não é um perdão, né? Porque se você tivesse de fato perdoado, né? Essa presença da pessoa, né? Ela não te incomodaria, né? Você não teria mágoa. Isso mostra que você ainda está com mágoa, né? Por isso você não quer nem saber da pessoa, não quer nem falar com a pessoa. O que vem dela, a presença dela incomoda você. Então mostra que isso ainda existe uma mágoa. E a mágoa, ela vai machucar o nosso coração, ela vai corroendo nossa alma, vai nos tornando pessoas ruins. E somente quando a gente perdoa, a gente tira esse peso do nosso coração, né? E deixa a nossa alma mais leve, né? Isso faz acabe com aquela corrosão que é causada pelo rancor, né? Pelo ódio, né? Pela mágoa. E somente com perdão a gente consegue isso, né? E pra gente conseguir perdoar, como eu falei, às vezes tem situações que a gente parece que é impossível, né? Humanamente, mas pedindo a Deus a gente consegue, né? Que é exemplo maior do que Jesus, tanto que ele sofreu, tanto que ele foi humilhado, né? Foi torturado, né? Crucificado, e mesmo assim ele estava lá e ele pediu, né? Ele dizia, Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Então Jesus passou por aquilo tudo, tinha tudo para não perdoar aquelas pessoas, né? Mas ele as perdoou. E ele ensinou isso, né? Ele ensinou perdão, né? Tanto que ele fala aqui, né, na passagem, né? Perdoar sempre, né? Perdoar 70 vezes 7, né? Sempre, né? Não há um limite pro perdão. Então, isso da gente dizer que perdoou, mas não querer falar mais com a pessoa, não querer recordar isso, né? Isso mostra que a gente não perdoou. A gente deve tentar evitar isso, né? Mudar essa forma de pensar. Do mesmo modo também, às vezes a gente costuma dizer às vezes que quando alguém erra com a gente não quer mais saber, como se as pessoas fossem devessem ser perfeitas, né? E não é são assim, né? Tanto elas não são perfeitas como nós não somos perfeitos, né? E aí vem também a outra segunda parte, que é a questão também do pedir perdão, né? Tanto a gente deve perdoar,
Então é difícil perdoar, como é difícil pedir perdão também. Né? É muito difícil a gente reconhecer o nosso erro, né? E é importante que a gente aprenda a reconhecer nosso erro e reconcilie, né? Peça perdão. É claro que, né, nessa vida, às vezes tem coisas que a gente faz e às vezes a gente não vai ser perdoado. Mas Deus sabe o nosso coração, Deus sabe do nosso arrependimento. E se eu de fato me arrependi, né, eu pedi perdão, né, e eu estou tentando, né, me reconciliar, mas se o outro, aquele que eu magoei, não quer me perdoar, né, aí é uma questão que agora cabe ao outro, né. Deus sabe do seu coração e pode ter certeza que ele te perdoa, né, se você de fato te arrependeu. Então assim, aí cabe ao outro. É claro que às vezes a gente precisa ser esperto, né, assim, nós somos cristãos espertos no que sentido? Que às vezes, principalmente as pessoas mais próximas, né? Afinal, são as pessoas mais próximas que a gente acaba magoando mais ou que acabam nos magoando mais, tanto porque a gente sempre espera coisas boas das pessoas mais próximas de nós. Mas nós como humanos, como pecadores, nós somos falhos, né? E nós acabamos errando, né? Cometendo erros, magoando, sendo magoados, enfim. E às vezes, alguém que a gente ofendeu, essa pessoa às vezes você não chega pra ela, às vezes você não tem coragem de dizer assim, me perdoa, ou então ela também não tem coragem, eu te perdoo, mas pelas atitudes, pelos gestos, a gente percebe que a pessoa se arrependeu, que a pessoa, né, tipo, se for alguém que a gente magoou, e aí depois essa pessoa começa a se aproximar da gente, começa a falar, enfim, né, voltar àquela convivência que tinha, e a gente percebe, ela me perdoou, né, porque ela tá voltando, tudo. Então, mesma coisa também quando a gente, alguém que magoou a gente, aí depois essa pessoa também começa a mandar mensagem, começa a conversar, começa a tentar se aproximar, a gente vê que a pessoa se arrependeu, né, a gente tem que perceber isso, né, e às vezes não precisa falar pra gente saber, os gestos mostram isso, porque também não adianta a gente falar e não ter perdoado, né, no nosso coração a gente ainda tem mágoa, então, né, não adianta. Então é melhor que a gente mostre com nossos gestos, né, com nossas atitudes, que é o que mais importa, né, é o que a gente faz, né. Então nas nossas atitudes é o que vão mostrar se a gente de fato perdoou ou se a gente, né, se de fato a gente se arrependeu. Mas a questão é que a gente também deve deixar claro que assim, não importa assim, né, não, não importa se o outro venha me pedir perdão, eu devo perdoá-lo. Eu não tenho que esperar pelo outro vir me pedir perdão para me perdoar, né? A gente deve perdoar. Mesma coisa também, eu não preciso ficar esperando que aquele que me ofendeu chegue para mim e diga que me perdoou para mim me arrepender, Isso, e me arrepender ou pedir perdão, né? A gente deve procurar fazer a nossa parte. E para isso, né, a gente precisa rezar muito, orar muito, né, pedir a Deus sempre, né? Isso é algo que a gente faz, é um aprendizado no nosso dia a dia, no nosso esforço. A gente vai aprendendo, quanto mais a gente pede a Deus, mais a gente vai lendo a Bíblia, né? Vai lendo a palavra de Deus, vai orando, a gente vai trabalhando isso, né? Aos poucos a gente vai conseguindo, né? E a gente tem que fazer a nossa parte, tem que fazer nosso esforço, tem que começar, né, a procurar reconciliar, se aproximar, né, das pessoas que a gente magoou ou daquelas pessoas que nos magoaram, pra gente, né, realmente mostrar para Deus que a gente tá querendo, né, obter esse perdão ou tá querendo perdoar e quer essa graça. Para encerrar, eu só queria ler aqui Mateus 7, versículo 12, uma passagem do Sermão da Montanha bem conhecido, que é conhecido como a regra de ouro, né? Ele fala: tudo que vocês desejam que os outros façam a vocês, façam vocês também a eles, pois nisso consistem a lei e os profetas, né? Então, se eu quero ser perdoado pelas pessoas, se eu quero, né, ter o perdão de Deus, que eu também perdoe, né? Que eu faça isso também, que eu não fique esperando, né? Mas que eu perdoe. Né? E se eu quero que as pessoas também peçam desculpa pra mim, que eu também saiba pedir desculpa quando eu errei, né? Quando eu errar, enfim, quando eu magoei alguém. Então, né, que Deus nos dê essa graça. Muito obrigado por esse tempo de vocês e que Deus abençoe a todos nós, né? Fiquem com Deus.